Hoje, irmãos, nós seguimos na nossa série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos, série de mensagens intitulada como A Igreja na Direção do Espírito, e nós vamos estudar o texto de Atos, hoje, a partir do capítulo 3. Aliás, a partir do capítulo 4, dos versos 23 a 31. Atos 4, versos 23 a 31. Mas antes eu gostaria de pensar algo com vocês. Normalmente, irmãos, quando acontece algo ruim conosco, algo que nos tira a paz, como é que nós respondemos a isso? Por exemplo, quando alguém nos insulta, ou quando alguém nos maltrata, ou quando nós somos humilhados, ou quando nós somos afrontados, como é que nós respondemos a situações como essa? O texto que nós vamos observar hoje, a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja primitiva respondeu a afrontas e a oposições, a ameaças, enquanto ela se desenvolvia. E nós vamos então tirar aqui alguns princípios para nós, de como nós devemos responder como igreja de Jesus às afrontas que nós recebemos no nosso dia a dia. Para isso, então, vamos fazer a leitura do texto, no capítulo 4, verso 23 a 31, que diz: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, porque a tua palavra está diante de nós. Ela é a nossa confiança, Pai. Ela é a tua voz para nós nessa noite. Nós confiamos que ela falará ao nosso coração. Prepara o nosso coração, Pai. Prepara o nosso espírito. Prepara a nossa mente para recebermos a tua palavra santa e bendita para sempre. Para que sejamos fortalecidos, edificados, transformados por ela e encorajados no poder do teu Espírito. Que à medida que a mensagem chegue aos ouvidos dos meus irmãos, que o teu Espírito leve ao coração de cada um deles, ó Pai, para a tua glória, oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja primitiva estava começando a sofrer algumas oposições, algumas afrontas, e esse seria o início de uma jornada que passaria a ser a rotina da vida da igreja. Estava começando algo que seria agora o dia a dia comum da igreja,
as afrontas e as oposições contra a igreja. Lembrando que, após a pregação de Pedro, após a cura, aliás, daquele paralítico do capítulo 3, a pregação de Pedro, 3.000 pessoas primeiro, 5.000 pessoas depois haviam sido convertidas, e isso então afrontou diretamente a liderança religiosa daqueles tempos. Os líderes judeus ficaram enfurecidos com Pedro e com João, e aí então eles chamaram Pedro e João para interrogá-los. E a ordem que eles deram para Pedro e para João foi uma ordem simples: olha, fiquem tranquilos, sigam a vida de vocês, mas parem de pregar no nome desse Jesus aí. Parem de falar no nome desse Jesus. Vocês estão causando problema aqui para nós. Sigam a vida de vocês. Só que a resposta de Pedro e de João foi: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Nós seguiremos em frente. Nós avançaremos com essa mensagem. E aí então, depois disso, as ameaças continuaram contra eles. Eles continuaram sendo ameaçados, só que eles não ficaram presos. Eles foram libertados pelos líderes dos judeus. O fato, irmãos, é que a oposição havia começado. Uma nova fase na vida da igreja primitiva havia começado. A igreja que estava com medo, oprimida, aguardando a descida do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, começa a pregar o Evangelho, o Senhor começa a salvar pessoas ali, e aí então a oposição começa. E o motivo da oposição era pelo simples fato de que eles eram discípulos de Jesus e pregavam a mensagem do Evangelho de Jesus. E aqui nós vemos que as palavras de Jesus, pouco antes de sua morte, começam a se cumprir. Jesus havia dito aos seus discípulos que eles seriam perseguidos por causa do seu nome, e que por causa do seu nome eles seriam odiados em todo o mundo. As palavras de Jesus estavam se cumprindo. O fato, irmãos, é que a igreja de Jesus deve responder à oposição. A igreja precisa responder à oposição que é feita contra ela. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: como é que os cristãos devem responder à oposição? Como é que a igreja, a comunidade de discípulos de Jesus, devem enfrentar a oposição diante do mundo? E é isso que nós vamos observar nessa noite aqui a partir desse texto. E em primeiro lugar aqui, irmãos, nós vemos que a igreja começa a responder à oposição buscando o companheirismo e o cuidado dos irmãos na caminhada cristã. No versículo 23, nós vemos que Pedro e João, eles haviam acabado de sair de um tribunal religioso. Eles haviam passado por um interrogatório por causa da mensagem que pregavam. A mensagem que havia curado aquele paralítico e a mensagem que havia salvado 8.000 homens. Só que o Sinédrio, que era a Suprema Corte dos judeus, ou seja, o STF dos judeus, estava pronto para prender Pedro e João. E por que eles queriam prender Pedro e João? Porque Pedro e João não quiseram seguir as suas ordens. Os primeiros cancelamentos da igreja começam aqui. Pedro e João não queriam cumprir as ordens do Sinédrio, que era parar de pregar o Evangelho. E aí agora eles estavam prontos para prender Pedro e João por causa disso. Mas pela graça de Deus, eles saíram do julgamento sem nenhuma acusação contra eles. E imediatamente, quando eles saíram desse julgamento, eles buscaram seus companheiros de caminhada para contar tudo a eles o que tinha acontecido. Eles não estavam sozinhos, irmãos, para enfrentar a oposição que estava se levantando contra a igreja de Cristo. E nós precisamos pensar sobre isso, porque nós precisamos dos nossos irmãos para enfrentar os embates da caminhada cristã. Muitas vezes, irmãos, nós sofremos além do necessário, porque queremos enfrentar sozinhos as batalhas do dia a dia, as batalhas da vida cristã.
Quantas e quantas vezes nós sofremos, nos desgastamos, porque queremos lutar sozinhos a caminhada cristã, os embates, as oposições da vida cristã. Só que não tem como lutar sozinho, porque o cristianismo ele é completamente comunitário. O cristianismo é comunitário por essência, porque nós temos um Deus comunitário. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que coexiste de forma comunitária e perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo que vivem juntos de forma harmônica, completa, perfeita. A comunidade do cristianismo começa na sua essência, Deus. Deus é comunitário. Não existe cristianismo individual. O cristianismo é comunitário. O cristianismo é um povo que caminha. O cristianismo é um povo que segue adiante em nome do Deus de toda a terra, para a glória do Cristo vivo e ressurreto. Como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a igreja é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar. A igreja é a sala de emergência do Espírito Santo para incentivar e consolar as pessoas. Ele diz que gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Nós precisamos dos nossos irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Irmãos, Jesus, no meio de sua maior dor e de sua maior aflição, ele chamou seus discípulos para estarem com ele e para orarem com ele. Nós também precisamos dos nossos irmãos. Sabe por que nós precisamos dos nossos irmãos? Porque corações cansados são encorajados por outros irmãos. Sofrimentos que nós temos por causa de pecados são tratados por Deus através dos nossos irmãos. Lutos que muitos de nós passam são superados através de outras pessoas, através de nossos irmãos. Enfermidades são superadas. Nós passamos por elas, lidamos com elas anos e anos, junto de outros irmãos. Dúvidas e questionamentos a respeito da fé são superadas quando nós dividimos com outros irmãos, caminhamos com outros irmãos. Irmãos, não tentem viver o cristianismo sozinho, vai dar errado, não tem como. A gente já falou muito isso, mas é uma verdade absoluta. Eu sou cristão, mas eu adoro lá em casa, eu cultuo em casa. Não, irmão, esquece isso aí. Isso aí é conversa para boi dormir, rapaz. Nós precisamos da comunidade de fé. Nós dependemos uns dos outros. Nós somos um único povo que caminha junto para a glória de Deus. Não existe cristianismo individual. Nós precisamos dos nossos irmãos e por causa da igreja, nós podemos contar uns com os outros. Foi isso que Pedro e João fizeram. Quando o negócio apertou, eles saíram do tribunal e foram correndo para os seus irmãos. Nós precisamos dos nossos irmãos. Vamos contar para eles o que é que aconteceu lá. Só que agora, irmãos, uma vez que o povo está reunido, uma vez que o povo está junto de novo, a igreja responde à oposição de novo. E agora ela responde buscando a Deus em oração. Nós vemos isso dos versos 24 a 30. O povo busca a Deus em oração, os discípulos buscam a Deus em oração. Os irmãos ali estavam juntos diante da oposição. Só que eles sabiam que eles não poderiam vencer a oposição pelas próprias forças. Eles dependiam de Deus. Toda a oposição que estava sendo feita contra eles era primeiramente contra Deus, contra Cristo. Então eles dependiam de Deus para vencer aquela oposição. E a oposição, o enfrentamento contra Pedro e João ali, levou eles diretamente a Deus.
O versículo 24 diz o seguinte: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo. Então, a comunidade que recebeu os discípulos, os irmãos que estavam ali e receberam os discípulos, quando ouviram o que estava acontecendo com eles, o que havia acontecido com eles, o julgamento que eles passaram, eles foram a Deus em oração. A resposta dos discípulos naquele momento não foi uma resposta de ira, não foi uma resposta de vingança, não foi um desejo de dar o troco, mas de fato eles buscaram a Deus em oração, irmãos. E quem dera, irmãos, nós buscássemos a Deus em oração como resposta imediata às afrontas que nós recebemos, às aflições que nós sofremos, aos medos e às dores que nós enfrentamos. Quem dera nós respondêssemos a tudo isso imediatamente em oração, como os discípulos responderam. Nós precisamos aprender a responder a essas situações como verdadeiros discípulos. Às vezes nós respondemos com ira, às vezes nós respondemos querendo reivindicar direitos, mas nós precisamos aprender a responder como verdadeiros discípulos. Ao invés de revidar, ao invés de reivindicar os direitos, nos preparar para a vingança, nós deveríamos reconhecer que todos os embates, no final das contas, não são contra pessoas, não é um contra o outro. A nossa luta, Paulo diz que não é contra carne e sangue, são contra os principados, potestades, hostes espirituais do maligno, ou seja, são contra as astutas ciladas do diabo. No nosso dia a dia comum, na nossa vida comum, nós precisamos enxergar isso. Por isso que nós não podemos lutar com as nossas próprias forças. Se as afrontas que recebêssemos fossem pessoais, nós lutaríamos e resolveríamos, mas não são. E aí Paulo vai dizer em 2 aos Coríntios que, por isso, nós não devemos lutar com a nossa própria força, porque as nossas armas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Nós precisamos aprender a lutar as batalhas, a responder como verdadeiros discípulos. Quando nós colocamos os olhos em Deus, nós somos fortalecidos para enfrentar as batalhas diárias da vida cristã. Nós precisamos aprender a responder em oração, a buscar o Senhor como a nossa fonte primária de resposta às aflições, às dores, às lutas, aos sofrimentos que nós enfrentamos. Todo tipo de oposição contra os cristãos exigem de nós uma resposta. E a resposta que nós temos aqui, à luz da vida da igreja primitiva, primária, é a oração. Nós precisamos buscar em Deus, buscar a Deus em oração diante das situações difíceis da nossa vida. E essa oração dos discípulos, ela revelou como é que eles enxergavam a Deus. Percebem que a oração fala muito a respeito da nossa teologia. Às vezes você vai ouvir alguém orar, ele vai pedir. Então ele entende que Deus é o quê? Alguém que dá. Então ele só pede, 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 pede. Outros vão chegar diante de Deus e vão só se humilhar, porque Deus é grande demais, e às vezes vão ficar com aquele senso de que Deus precisa nos perdoar em todo o tempo, e aí é como se Deus fosse aquele carrasco. Então a nossa oração, outros vão decretar e ordenar para Deus fazer alguma coisa. Então Deus é o que? Nosso vassalo. Nós somos os senhores de Deus, que eu decreto, eu ordeno, ele tem que me obedecer, porque eu tenho autoridade para fazer isso. Mas a oração que os discípulos oram aqui, revela a teologia deles, como é que eles enxergam Deus, como é que eles enxergam aquele Deus. E a primeira coisa que eles
apresentam aqui, erguendo as suas vozes juntos em oração, é que eles reconhecem Deus como o soberano e criador. Versículo 24. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. No meio do sofrimento, no meio da oposição, eles se uniram para buscar a Deus juntos em oração, e aí agora eles vão chegar diante desse Deus. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles reconheceram que Deus tinha o governo de tudo e todos na palma de suas mãos. Eles deram honra e glória a Deus como Criador do universo. Diante da adversidade, eles contemplaram em oração o tamanho do Deus a quem eles serviam. Eles simplesmente contemplaram o tamanho do Deus que eles serviam. E esse Deus era o Deus de toda a terra, o Deus que detinha todas as coisas debaixo de sua poderosa mão, o Deus que estava acima de tudo e todos, e que governava tudo e todos. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Irmãos, no meio da adversidade, nós precisamos nos lembrar de quem é o nosso Deus. Ô tarefa difícil. Nos lembrar de quem é o nosso Deus no meio da adversidade. Porque normalmente, na prática, qualquer adversidade é maior do que o nosso Deus. Qualquer problema é maior do que o nosso Deus. Qualquer afronta, qualquer oposição é maior do que o nosso Deus. Dificilmente nós contemplamos a grandeza do nosso Deus diante das adversidades. Dificilmente nós olhamos para o tamanho do nosso Deus diante das nossas lutas. E nós precisamos, irmãos, contemplar o Senhor em sua glória, contemplar o Senhor em sua majestade, contemplar o Senhor em todo o seu poder diante das adversidades que enfrentamos. Às vezes nós pensamos que a nossa vida está à mercê do fluxo desse mundo. Nos nossos tempos, que nas mãos dos políticos do Brasil, ou que nós estamos nas mãos dos nossos patrões, ou que a nossa vida está na mão do nosso trabalho, da nossa profissão. Não, irmãos, não. A nossa vida está na mão de Deus. E esse Deus tem o controle da história, do princípio ao fim. A nossa vida não está lançada ao acaso, lançada à sorte. A nossa vida tem alguém que controla e governa ela, do princípio ao fim. Esse alguém é Deus. Esse Deus, soberano e criador, que os discípulos reconheceram quem Ele era. E nessa oração dos discípulos, eles reconhecem Deus como o Deus que fala e permeia, habita toda a Escritura. Versículos 25 e 26. Ele diz: Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmãos, eles reconheciam que Deus falava por meio da Escritura, por meio da Bíblia. No caso deles, o Antigo Testamento, que eles tinham em mãos. E eles oravam a Bíblia, porque eles entendiam que nela eles encontravam consolo no meio da oposição. Eles não inventaram oração aqui. Eles simplesmente oraram o que estava escrito no Salmo de número 2. Por que se enfurecem as nações? Por que se enfurecem as nações? E os povos se levantam contra o teu ungido. Eles estão então citando esse salmo exatamente para afirmar a soberania de Deus em todas as coisas. Porque o Salmo 2 é um salmo messiânico.
um salmo que falava a respeito do Messias que viria e que seria afrontado, que as nações teriam fúria contra ele. E aí eles tinham acabado de testemunhar em primeira mão. Eles viram Jesus sofrer ao ir à cruz. Eles viram a oposição que havia sido feita contra Jesus. E agora eles estavam sofrendo essa oposição por seguirem a Jesus. Contudo, irmãos, eles estavam confiantes de que tudo estava no controle de Deus. Deus não havia perdido o controle da história. O que Deus havia dito lá atrás no Salmo 2 estava acontecendo ali. E o que parecia assustador para eles era consolador. Se Deus falou lá atrás e está acontecendo aqui, todas as promessas do nosso descanso, dos nossos galardões no Senhor, nós também receberemos. Nós temos um Deus que controla a história. E o consolo deles é que eles tinham a palavra de Deus para garantir isso para eles. Eles oravam a palavra de Deus. Eles citavam as escrituras do Antigo Testamento para se lembrar de quem era o Deus que eles serviam. E nós também, irmãos, nós também precisamos reconhecer que Deus fala por sua palavra e que Deus habita a sua palavra. E em meio às aflições, nós precisamos da palavra de Deus para nos lembrar de quem é o nosso Deus. E nos lembrando de quem é o nosso Deus, nós temos agora confiança nos propósitos de Deus. Nós sabemos que confiança não se compra, confiança se conquista. Então, para conquistar a confiança de alguém, ou para que nós ganhemos a confiança de alguém, esse alguém precisa caminhar conosco, nos conhecer bem, e aí falar, olha, eu confio no Lucão, ou eu confio no Jefinho, eu confio porque ali eu caminho com ele, eu sei quem ele é. Para confiar em Deus, irmãos, nós precisamos andar com Deus, nós precisamos caminhar com Deus. Ah, mas só que a minha fé está desfalecendo. Mas você tem caminhado com Deus? Mas eu estou desesperado porque eu não consigo confiar. Mas você tem buscado conhecer esse Deus, andar com Ele, estar com Ele, conhecer mais dEle, experimentar mais dEle. Quando nós nos aproximamos de Deus e de Sua palavra, nós passamos a confiar nos propósitos eternos de Deus. E aí o consolo, o amparo, a alegria, a esperança, o bom ânimo e a confiança que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus. Aí nós já não precisamos mais que alguém venha e fale, assim diz o Senhor, ou Deus manda dizer, porque você está lendo o que Deus está dizendo. Você está olhando para a Bíblia e vendo o que é que Deus fala. Você está enchendo o teu coração da palavra viva de Deus. E essa palavra desperta em nós confiança, esperança, ânimo, alegria no meio da tribulação, do sofrimento. A palavra de Deus faz isso. Aí nós não precisamos inventar meios para receber algo de Deus, porque nós temos a palavra de Deus. Nós precisamos ir para a palavra de Deus. Esse é o maior desafio do cristão. Eu vivi alguns lados da moeda na caminhada cristã. E eu confesso, irmãos, é mais fácil quando nós sentamos e alguém vem falar o que Deus está falando. É mais fácil do que ter que abrir a Bíblia todos os dias, com vontade ou sem vontade, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, para ouvir Deus falar. É mais fácil quando alguém vem e fala algo para mim, do que quando eu tenho que labutar de joelho, diante de Deus. É mais fácil alguém falar assim que Deus me mostrou os caminhos que eu vou trilhar, do que quando eu tenho que me colocar diante dele, esperar a vontade dele para a minha vida, porque eu não estou entendendo nada. É mais fácil, irmãos. É mais fácil, mas não é essa a proposta de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, irmão, a gente já pensa logo, olha, no caminho para Ibitura. Então tem um ponto de partida, tem um processo,
e tem um ponto de chegada. Caminho é isso. Caminhar com Deus é isso. Caminhar com Deus é uma caminhada diária. É dia a dia com Deus. Nós temos a palavra de Deus. Ela aviva o nosso coração. Ela faz o que as mãos do homem e as palavras do homem não podem fazer. O Salmo 19, versículos 7 e 8, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A lei do Senhor, que é a palavra de Deus, é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios o inexperiente. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Percebe? Que nós não precisamos que alguém fale para nós o que nós devemos fazer, ou que alguém faça em nós o que eles não podem fazer. A palavra de Deus é suficiente para os nossos corações. Nós precisamos da palavra de Deus. E os discípulos oravam a palavra de Deus, porque eles dependiam da palavra de Deus. Só que além disso, os discípulos reconheciam Deus como Deus soberano que conduzia a história do princípio ao fim. Versículos 27 e 28. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, que é Jerusalém, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder decidido de antemão que acontecesse. Percebe que Deus não foi pego de surpresa. O que aconteceu? Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então eles entenderam que os propósitos eternos de Deus estavam sendo cumpridos. Eles não pensaram que Deus foi pego de surpresa. Eles entenderam que, de fato, os propósitos de Deus estavam sendo cumpridos. O Salmo 2 havia sido cumprido, o Messias havia sido afrontado, levado à cruz. Agora os que seguiam ele também estavam sofrendo perseguição. E olha que interessante, líderes inimigos, que é Pôncio Pilatos e Herodes. Um líder romano e dois líderes romanos que eram norte-sul, eles viviam em oposição, eles eram inimigos. E dois povos inimigos, judeus e gentios, haviam se levantado contra Jesus e haviam levado à cruz. Mas o que parecia estar fora do controle de Deus, os discípulos reconheceram que não estava fora do controle de Deus. Eles reconheceram que estava exatamente onde devia estar, no controle soberano de Deus. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Olha que coisa interessante. Até a perversidade dos homens contribuíram para o cumprimento dos propósitos eternos e perfeitos de Deus. Até a perversidade do homem contribuíram para os propósitos de Deus se cumprirem. Deus não foi pego de surpresa aqui e nunca foi pego de surpresa. Deus tem o controle da história na palma de suas mãos. E nós precisamos reconhecer, irmãos, que até as adversidades em nossas vidas contribuem para que os propósitos de Deus se cumpram. Até as dificuldades que nós enfrentamos contribuem para que os propósitos de Deus se cumpram. Momentos de tribulações são difíceis de enfrentar. Ninguém gosta de passar por sofrimento, ninguém gosta de passar por tribulação. Ninguém gosta, ninguém. Só se for um masoquista que gosta de sofrer. Mas normalmente, via de regra, ninguém gosta de sofrer. E nesses momentos de sofrimento, nós somos tendenciosos a duvidar de que Deus está no controle. Nós nunca olhamos para nós e pensamos que o problema está em nós.
nós nunca olhamos para a situação e pensamos que o problema está na situação. Normalmente nós olhamos para Deus. E agora, Deus? Cadê o Senhor nessa situação? Eu acho que o Senhor não tem o controle de tudo, porque olha o que eu estou passando, olha o que eu estou sofrendo, olha o que eu estou enfrentando. Normalmente nós somos tendenciosos a duvidar de que Deus está conosco no meio das nossas lutas, no meio dos nossos sofrimentos. Mas, irmãos, é como bem disse o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, das melhores às piores, das mais belas às mais horríveis, das mais alegres e das mais tristes que nós enfrentamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As lutas e as aflições que nós enfrentamos também estão debaixo do controle soberano de Deus. Foi assim com José, lá no começo, José do Egito, lá no começo foi assim com ele. Ele entendeu que no final de sua vida, depois de ter enfrentado todo o mal que os seus irmãos fizeram para ele, ele diz assim: vocês planejaram o mal contra mim. Tá bom, e eu sofri muito, mas Deus tornou esse mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele entendeu que no final das contas, todas as coisas contribuíram para o bem daqueles que amam a Deus. Ele entendeu que Deus não perdeu o controle. Meu irmão e minha irmã, nenhuma área de suas vidas estão fora do alcance da soberania de Deus. Deus está cuidando de todas as áreas de suas vidas. Até aquelas que você fala assim, o Lucão deve estar falando dessa e dessa, mas é que essa aqui o Lucão não conhece. De fato, irmãos, eu não conheço, mas esse Deus soberano aqui conhece. Ele sabe de todas elas, e Ele não perdeu o controle de nenhuma delas. Nenhuma delas. Lembrem-se que o sofrimento e a oposição levou os discípulos para perto de Deus. Talvez Deus esteja te chamando para perto dele. Como diz C.S. Lewis, e eu falo isso direto aqui, porque uma vida sofrida precisa se lembrar disso sempre, né? O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Deus chama pessoas para Ele por meio do sofrimento. Porque quando as coisas estão boas, nós cerramos os nossos ouvidos para Deus. Nós fechamos os nossos olhos para Deus. Mas quando o sofrimento bate na porta da nossa casa, meu irmão, dificilmente as pessoas não se curvam diante de Deus. Dificilmente nós não buscamos a Deus. E após eles reconhecerem quem era esse Deus a quem eles oravam, o Deus criador e soberano, o Deus que tinha o controle da história na palma de suas mãos, e o Deus que falava e permeava por toda a sua palavra, agora eles oram a Deus, eles continuam respondendo à oposição diante de Deus. E aí agora eles pedem o auxílio de Deus. Nos versículos 29 e 30. Eles então vão até os seus irmãos de caminhada de fé. Depois, eles reconhecem quem é Deus. E agora então eles fazem suas petições a Deus. Eles apresentam uns pedidos, eles pedem o auxílio de Deus em oração. E é interessante aqui nesses versículos que eles não pediram para que Deus os livrasse da oposição e dos sofrimentos que eles estavam enfrentando. E eu acho que era a primeira coisa que a gente ia pedir. Mas eles não pediram, Deus, nos livra do sofrimento. Eles não pediram vida fácil. Eles não pediram sombra e água fresca na caminhada cristã. Não, eles pediram coragem para anunciar a palavra de Deus, mesmo diante da oposição. Versículo 29. Agora, Senhor,
considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Ou seja, nós queremos continuar pregando, Senhor. Só que nós precisamos da capacitação do Senhor para seguirmos corajosamente, porque as oposições estão se levantando. A oposição está aumentando. Nós precisamos do Senhor. O Senhor não precisa tirar a oposição, só nos capacita, nos dê coragem, porque nós queremos seguir pregando o Evangelho. E eles também pedem para que Deus manifeste o seu poder, enquanto eles seguem anunciando o Evangelho. Versículo 30. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilha por meio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, enquanto nós pregamos, Senhor, cura, realiza sinais, maravilhas no meio do povo, porque nós queremos continuar pregando. Manifesta o teu poder enquanto pregamos a tua palavra. Eles reconheciam, irmãos, as suas fraquezas e reconheciam a dependência que eles tinham de Deus para seguirem firmes, pregando fielmente o Evangelho em meio à oposição que estava se levantando aqui. E que mais adiante nós vamos ver o grau que ela chega. Aqui ela estava começando, mas depois, como se diz o linguajar popular, depois o caldo engrossa, né? O fato, irmãos, é que nós também precisamos reconhecer as nossas fraquezas diante das oposições desse mundo e reconhecer que nós dependemos de Deus para seguirmos firmes pregando o Evangelho. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do favor de Deus para seguirmos firmes na jornada cristã. O medo não deve impedir que cada um de nós preguem o Evangelho. Antes, o medo deve nos levar a Deus e a dependência total dEle, para que tenhamos coragem para pregar o Evangelho. E é difícil, irmãos, é difícil. Muitas vezes nós ficamos receosos e nós não pensamos, Senhor, me dê coragem para pregar. Nós pensamos, eu não vou falar aqui não. Outra pessoa vai ter coragem e outra pessoa fala. Mas nós precisamos pedir coragem a Deus para seguirmos firmes pregando o Evangelho. Porque como cristãos, nós enfrentamos ameaças de diversas formas todo dia por causa da nossa fé. Todos os dias. Todos os dias. E aí, irmãos, respeitando a opção de fé de cada um, mas crendo que só existe um caminho para Deus, que é Cristo, ninguém faz oposição contra outras religiões. Ninguém faz oposição contra seitas. Mas contra o cristianismo, contra a igreja de Jesus, a oposição acontece de diversas formas. Nem precisa acontecer morte, tiro e prisão. Existe uma cultura que se opõe a Deus e que se opõe a Cristo. Existe uma guerra declarada contra Deus e contra o cristianismo lá fora. Essa é a grande verdade. Alguém já disse, eu não vou me lembrar quem, mas já ouvi ou li isso, que o cristianismo não é um parque de diversões, é um campo de batalha. Nós não estamos brincando, irmãos. Nós estamos seguindo aquele que foi oprimido ao ponto de o levarem à cruz do Calvário e de o matarem de verdade, por causa do que ele ensinava, por causa da forma que ele vivia e pela maneira que ele fez discípulos. Então o cristianismo não é e nunca vai ser um parque de diversões, sempre vai ser um campo de batalha. Por isso que nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Deus, nós precisamos da graça para seguirmos firmes na jornada cristã. Nós devemos orar a Deus para que Ele nos dê coragem para seguirmos cumprindo a nossa missão aqui na terra. E orar pedindo força para suportar os perigos que acompanham a caminhada cristã. Nós estamos em segurança, não é porque as pessoas lá fora olham para nós como inofensivos,
Não, nós estamos em segurança porque nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Nós estamos guardados pela poderosa mão de Deus. Nós sabemos que nada acontece fora dos seus propósitos, por isso que nós estamos em segurança. Ele é a nossa segurança. Mas o mundo lá fora declara guerra contra o cristianismo. Essa é a grande verdade. E Jesus sempre nos alertou, sempre alertou os seus discípulos que nós seríamos odiados, que enfrentaríamos perigos e que morreríamos por causa do seu nome. E nós vemos isso constantemente, não aqui no Brasil, mas em países fechados para o evangelho, para o cristianismo. Nós vemos isso constantemente. Irmãos nossos na fé, talvez agora, nesse minuto, estão morrendo por causa desse evangelho que está sendo pregado livremente aqui. E se nós estivéssemos pregando no meio da praça, no meio de um show, de uma festa, o povo poderia até não gostar, mas ouviria. Mas em outros lugares, pelo simples fato de serem cristãos, eles morrem, são presos. Jesus nos alertou contra isso. Só que a nossa segurança e o nosso ânimo estão na vitória de Cristo sobre o mundo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa garantia que nós temos, irmãos, ninguém tem também. Nós podemos até sofrer, mas ninguém tem a garantia de que o seu Senhor venceu o mundo. Os cristãos têm, porque Ele venceu o mundo. Na cruz, Jesus deu o brado de vitória final sobre o mundo. A sua morte, a sua ressurreição, nos deu garantia de que o nosso trabalho no Senhor não seria vão. O nosso trabalho valeria a pena. A obra do Evangelho valeria a pena. Por isso, meus irmãos, quando o medo e a oposição baterem à nossa porta, nós devemos nos lembrar do nosso Cristo vitorioso e clamar a Deus por coragem para seguirmos firmes na missão. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos encherá de coragem e nos ajudará a seguirmos firmes até o fim, pregando o seu Evangelho, vivendo para a sua glória e testemunhando neste mundo que existe um Salvador e esse Salvador é Jesus. Nós precisamos da coragem que nós não encontramos no nosso interior. Nós precisamos de coragem que uma pessoa não nos oferece. Nós precisamos da coragem que vem de Deus para seguirmos firmes na nossa caminhada cristã. E o resultado dessa oração, irmãos, o resultado dessa dependência de Deus em oração, é que Deus responde à sua igreja imediatamente. Versículo 31. A resposta à oração do seu povo é imediata. Deus imediatamente mostrou que estava presente no meio deles. Ele diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E esses tremores aqui, irmãos, eram as manifestações da presença de Deus, eram as conhecidas teofanias, né? É Deus se fazendo presente por meio de alguma coisa, de algum movimento sobrenatural. Esses tremores aqui eram teofanias. Deus, de fato, se fazia, mostrava: eu estou aqui, eu estou no meio de vocês, eu estou agindo. Como eu preguei na semana passada, quando houve o tremor de terra, enquanto as mulheres estavam diante do sepulcro de Jesus, Deus estava mostrando: eu estou aqui, vocês não estão sozinhas, vocês não estão à mercê do acaso, eu estou agindo. Aqui acontece a mesma coisa. Depois que eles oraram, tremeu o lugar que eles estavam reunidos. Deus estava agindo no meio do seu povo. Deus estava dizendo: eu ouvi a oração de vocês. Eu ouvi a oração de vocês. E aí então, Deus responde imediatamente. Versículo 31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Deus encheu o seu povo do Espírito Santo.
e eles receberam coragem, a coragem que faltava para eles seguirem, eles receberam para seguir pregando o Evangelho. Deus encheu o povo do Espírito para que eles pudessem seguir nessa caminhada. Irmãos, nós precisamos buscar continuamente o enchimento do Espírito Santo para seguirmos firmes, servindo ao Senhor, vivendo uma vida para a glória de Deus e proclamando o Evangelho do Reino de Deus. Sem o Espírito Santo, essa obra não acontece. Sem o Espírito Santo vivo em nós, essa obra vai falhar. É impossível que a obra de Deus aconteça de forma eficaz. Nós podemos fazer programa, agenda, qualquer um faz. Agora, serviço do reino de Deus, a obra eficaz do reino de Deus, é impossível que aconteça sem a obra do Espírito Santo nos nossos corações. É impossível que ela aconteça de forma eficaz. É impossível, irmãos, que pecadores sejam levados ao arrependimento e se curvem diante de Cristo, sem que o Espírito Santo vá ao coração deles e os convença do pecado, da justiça e do juízo. É impossível. Como alguém já disse também, e quando eu digo que alguém já disse, é porque eu já li, já ouvi, mas eu não me lembro onde e quando. É mais fácil um leão se tornar vegetariano do que alguém ir a Cristo sem a obra do Espírito Santo e da obra de Cristo acontecer sem a obra do Espírito Santo. Irmãos, nós devemos ter consciência também aqui de que nem sempre Deus nos responde imediatamente, como aconteceu aqui. Às vezes nós estamos orando há anos, né? Anos a fio orando por alguma coisa, e nós não obtivemos nenhuma resposta de Deus. Então, nem sempre Deus nos responde imediatamente. Contudo, irmãos, Deus ouve os nossos clamores para cumprir a sua missão. Talvez Deus está me deixando no molho da oração em alguma questão que eu coloco diante dele. Mas no cumprimento da sua missão, Deus ouve. E Ele nos enche do Espírito Santo, nos dando coragem para seguirmos em frente com a pregação do Evangelho. Essa garantia nós temos. O apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Aquele enchei-vos do Espírito Santo significa deixar-se encher, né? Se deixem encher pelo Espírito Santo, porque ninguém pode pegar o Espírito Santo e colocar dentro de você, mas nós podemos buscá-lo e confiar que de fato Deus derrama ele sobre nós. E aí então nós buscamos e esperamos que Deus nos encha com o seu Espírito Santo, para que nós sigamos firmes na jornada cristã. Porque, pensem bem, os discípulos haviam acabado de começar a jornada deles, e eles já haviam se esvaziado. Eles não estavam sem o Espírito Santo, mas eles estavam cansados. Eles estavam com medo. Eles haviam perdido um pouco da coragem. E eles precisavam do Espírito Santo. Eles oraram a Deus. E Deus derramou sobre eles o Espírito Santo. Os encheu de coragem para que eles seguissem em frente. Nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo continuamente, para que sigamos firmes na pregação do Evangelho. Irmãos, nós só viveremos assim, se nós tivermos os olhos fixados naquele que venceu por nós. Nós só vamos viver uma vida de enchimentos contínuos, constantes do Espírito Santo, se os nossos olhos estiverem fixados naquele que venceu por nós, Cristo. Porque na cruz do Calvário, irmãos, Ele pagou a dívida do nosso pecado, e ao ser elevado aos céus e assentado à direita de Deus, Ele garantiu o seu Espírito Santo habitando em nós. Eu irei ao Pai, mas enviarei a vocês o Consolador, e Ele os guiará
Ele estará com vocês, Ele os consolará, Ele os lembrará de toda a verdade. Ele garantiu, quando Ele foi elevado aos céus, que o Espírito Santo habitaria em nós. Isso ia acontecer sempre, até que aquele dia chegasse. O dia em que viveríamos eternamente com Ele. O dia em que estaríamos diante da sua face. O dia em que nos assentaríamos à mesa com Ele. O dia, como diz aquela música do Rodolfo Abrantes, né? O dia que seria para sempre. Aquele dia que será para sempre vai chegar, irmãos. Nós ainda precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo. Mas um dia nós estaremos completos em Cristo. Um dia nós não precisaremos mais, nós já estaremos cheios por completo. Estaremos na sua presença e viveremos com Ele para sempre. Sigamos firmes, irmãos. Sigamos firmes. Busquemos ao Senhor. Coloquemos o nosso coração diante dEle. E nos lembremos que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Amém? Vamos orar?